há uns 10 anos, quando não existia essa avalanche de rádios de frequência modulada, então o ouvinte, havia aquele... O ouvinte se comunicava com a rádio AM e havia mais aproximação do ouvinte com o próprio pessoal do rádio. Porque havia aquela comunicação, havia mais aquele estreitamento, sabe como é? Hoje não, vou curtir. Olha, curtir, pelo que eu sei, curtir é curtir couro. Então, curtição, fulano curtição. Essas são invenções que estão dizendo toda hora, todo instante. Eu acho que a música popular brasileira perdeu muito de 51 para cá. Perdeu, de 51 não, de 71 para cá, 75 para cá. Perdeu muito, porque naquele tempo existia o BC, SBAS, cobrava direitos autorais, então não havia os compositores, havia compositores. Hoje existe compositor, a comadre compra, a comadre faz, nesse sertão pernambucano, tem muitos poetas, muita poesia aí, então compra aquilo ali e sacode uma música, fica e. São as duas músicas, são as duas frases que dizem dessa música, principalmente a baiana, que diz e, só isso. Ô, Laurene, outra colocação faríamos com relação a essa dita permissividade, a liberalização dos ditos costumes ou fim praticamente da censura. Como é que você vê? É permitido hoje em dia fazer músicas de duplo sentido, usar pornofonias em músicas, essa coisa. Também é negativo do seu ponto de vista? Eu acho que isso é antimusical, sabe? Antimusical porque a música é aquela que a pessoa compreende a música. Tem uma música que passa anos e anos e o pessoal diz, mas tal música era bonita, que música bonita. Essa música do duplo sentido só passa 2, 3 meses, acabou-se. Não tem mais valor nenhum, porque não tem. Olha, Luiz Gonzaga fez aquela música, quem fez foi Manezinho Araújo, 17,700. Ainda hoje, porque a música era um tema que ele usou, um troco, né? Deu 20 mil reais para devolver 3,300, aquela troca, né? Mas havia, não havia, como é que se diz? Não havia duplo sentido, não. Agora, hoje não, qualquer coisa, uma frasinha, fulano, não sei o quê. Essas músicas, principalmente essas músicas desses camaradas meio cabeludos, que diz que são compositores, eu não acho. Porque compositor é aquele que vai do começo até o fim rimando a música, não rima nada. Não rima nada, então não pode ser compositor. Perfeito, Laurene. Voltaremos porque Laurene tem um estoque formidável na historiografia do rádio pesqueirense. Tem muitas coisas importantes a ser colocadas, né? Como também seu Nelson. Eu coloco aqui para o Eurivaldo Jatobá, nosso famoso homem do violão. Eurivaldo, nessa permuta de lugares, a justa causa de sua presença é justificar esse encontro aqui, quando o Evandro, com a sua rede RAM, tem essa comunicação. Aposentou-se, afastou-se do rádio, a justa causa seria a decorrência do tempo. E ainda continua expectante em torno de 147%. Já absorveu esse aumento? Não. Mas vamos chegar lá. Setembro vem aí. Nós estamos produzindo em julho, né, o mês de Santana, mas em setembro as coisas tenderão a melhorar. Esperamos, né, Eurivaldo? Vamos ver, embora que eu não espero muita coisa desse Brasil, não. Mas, acima de tudo, do Brasil, estamos nós brasileiros para fazer esse país, né, Eurivaldo? Agora me diga uma coisa, você que viveu todos esses anos, em que ano você começou aqui na rádio? Foi desde a época, em 51? Você já... Em 51, no dia 15 de novembro de 1951. Agora, antes... a história está um pouco interessante. Fique à vontade para contar esse início, é fundamental, é importante. Porque antes teve os testes aqui, né, para controle de som, essas coisas, e quer dizer que bem antes da inauguração, nós já estávamos aqui, eu, a Maurício Soares, foram os primeiros controlistas, Sebastião Cano, né, já estavam... Meu pai, que foi o primeiro técnico da Rádio Difusora de Pesqueira, Severiano Jatobá, né, conhecido por Netinho, que era relojoeiro também, técnico, tá, de rádio. Então, quer dizer, bem antes da inauguração, a gente já vinha aqui, veio um técnico do Recife para ensinar a nós todos aqui, que chamava-se Almeida, né, Luiz Kubitschek? Kubitschek se lembra disso? Era controlista, Você antes não sabia o que era uma mesa de controle de rádio e absoluto. Vou voltar agora
a começar a coisa do início mesmo, né? Como diria o Matuto, começar do começo. Começar do começo. Então, antes de eu pretender ser controlista, eu fui diretor do regional, por sinal, Uranguaçu, que era composto de 4 elementos que eu convidei. Permito, até os nomes, Laurene, naquela época se usavam nomes nativos, nomes brasileiros. Era Paraguaçu, Natambijara, Paratiós, Taiomã, Dupla, Caetés, Ororubá, tudo isso, né? Pois bem, Eurivaldo, continue. Então, para ficar sabendo como eu ingressei aqui na Rádio Difusora, eu vou explicar. Muito bem. Foi o seguinte, eu nem sonhava de ser diretor de regional, nada, nem pensava nisso. Sabia que ia haver a inauguração da Rádio Difusora de Pesqueira. Mas aconteceu que eu fui assistir em Caruaru, no mesmo ano, em 51, em setembro de 51 foi inaugurada a Difusora de Caruaru. Eu fui lá para assistir a inauguração e, por coincidência, no hotel que eu estava hospedado, estava a caravana de Amarildo Nissé, que era o diretor artístico naquela época, que o irmão do Diabo Nissé, dos Nissés, né? Então, coisa que acontece, né, na vida da gente. Então eu estava hospedado lá, quer dizer, eu não estava hospedado, tinha um amigo meu hospedado lá, que era músico, seu Lálio Barbosa Lemos, que ele tocava clarinete, sabe? Então eu sempre ia lá e coincidiu nesse dia, a Maria Licéia está com a caravana que ia justamente inaugurar naquele dia, a Difusora de Caruaru, né? Aí eu estava tocando lá, acompanhando o seu Lálio, ele tocava um chorinho, valsa, essas coisas todinhas, né? Por sinal, tocava muito bem, ele era um tenente aposentado da Marinha, sabe? Então ele estava lá tocando e coisa, e eu acompanhando no violão, que ele gostava muito de me ouvir tocar e coisa, dizia que gostava muito do meu acompanhamento. Nisso, a Maria Licéia escuta de lá de dentro. Escuta eu tocando. Aí veio até a mim e disse, você toca bem, né? Você mora onde? Eu digo, moro em Pesqueira. Ele disse, já sabe que vai ser inaugurado uma rádio em Pesqueira? Eu disse, sei, senhor. Aí ele disse, chamou, parece que foi um dos cantores lá. Eu me lembro bem que aquele preto, como era o nome dele? Zé Tobias, chamou o Zé Tobias, mandou o Zé Tobias cantar uma coisa para eu acompanhar, acompanhei. Depois chamou uma outra cantora, eu sei que uns 3 ou 4 cantores ali eu acompanhei. Um teste prático que você tirou de letra. Foi. Aí ele disse, gostei bastante. Pode se considerar desde já o diretor do regional da Rádio Difusora de Pesqueira. Eu gosto de citar isso assim para não pensar que alguém daqui me deu chance, né? Eu já havia feito. Você já veio concursado e feito, né, lá? Né? Então, está muito bem, ele só foi inaugurar nesse dia. Até eu falei para ele que meu irmão Nivaldo, que morava no Rio, ia mandar um violão para mim nessa época. Aí ele disse, muito bem, pronto, quando tiver com o violão pronto, vai ter o ensaio lá e coisa, você vai dirigir o regional. Eu disse, tudo bem. Quando foi depois, aí quando chegou o dia mesmo, ele veio até aqui em Pesqueira, né, para inaugurar a rádio, aí perguntou, como é, o violão chegou? Eu digo, chegou hoje mesmo. E chega naquele dia que ele estava aqui, né? Inaugurou a rádio com um novo violão, inaugurando o violão e a rádio, em 15 de novembro de 51, né? Aí nós fomos fazer o teste que foi lá no Radicais, foi, Laurene? No Radicais, aí sim, os componentes do meu regional, era eu no violão,